Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal Futuro e Finanças. Meu nome é Diego e hoje a gente vai dar continuidade aí na sequência de vídeos que a gente está fazendo sobre os problemas que as principais economias mundiais estão passando. Hoje a gente vai falar sobre a Rússia. O que está acontecendo com a Rússia? E que história é essa, Putin, de guerra nuclear? Você tomou muita vodka, companheiro? Será que o país com o maior território do mundo está afundando? E pior, será que ele vai arrastar todo o resto do mundo junto com ele? É complicado responder aqui sobre o futuro, né? Mas vamos avaliar alguns fatores econômicos e sociais que trouxeram a Rússia para esse imbróglio e que pode arrastar o planeta todo para uma guerra nuclear. Então fica comigo aqui nesse vídeo até o final e me ajuda a avaliar aqui se essa bomba realmente está prestes a explodir ou não. E no fronte de hoje nós temos nada mais nada menos do que a Rússia, o país que tem a maior extensão de terras do planeta e que mesmo assim está ameaçando o mundo com uma guerra nuclear aí porque ele quer anexar mais terras ao seu já vasto território. Mas para a gente entender o que está acontecendo hoje lá na Rússia, tá? Vamos voltar um pouquinho no passado, entender um pouquinho da história da Rússia para a gente entender melhor o presente. Vamos começar então pelo colapso que teve na União Soviética em 1991, quando foi necessário mudar o estilo econômico de planificado para uma economia de mercado aberto. Tá? Se você quer entender melhor aí o que é o planificado e a diferença para a economia de mercado, vai depois lá na descrição do vídeo que eu vou colocar uma explicação para você lá. Naquele período, o Boris Yeltsin implantou diversas reformas visando essa mudança de economia. Essas reformas previam diversas privatizações, porém, como todo bom país comunista aí, essas reformas favoreceram principalmente, essas privatizações, favoreceram principalmente os membros do Partido Comunista ou as pessoas que ocupavam os cargos de alto escalão já nessas empresas, dando origem aí aos monopólios da Rússia e também aos famosos oligarcas bilionários russos. Com isso, todas as atuações da política eram visando interesses pessoais. E nesse cenário aí de corrupção forte e instituições instáveis, a Rússia acabou se tornando um dos países com maior desigualdade social do mundo. Com isso tudo, a Rússia fez uma dívida enorme com o FMI, essa dívida não foi paga, então houve uma desvalorização enorme do rublo russo. Depois disso, a economia da Rússia e também a popularidade do então presidente foram ladeira abaixo. Em 1999, Boris Yeltsin renuncia ao cargo de presidente, mas antes de cair ele nomeia Vladimir Putin como seu primeiro-ministro. Então, Vladimir Putin habilmente utiliza um conflito que tinha com a Chechênia para ganhar apoio popular e se tornar presidente da Rússia com 54,4% dos votos. E com Putin no governo, a Rússia então garante definitivamente o controle da Chechênia. Após isso, ele corta impostos, aumenta o salário das áreas de educação e saúde, estende benefícios sociais para a população, diminui drasticamente a pobreza do país, abre a economia para empresas de fora. Com isso entra no país ali empresas como Apple, Nike, fábricas de carros, vira ali uma grande mistura ali de capitalismo com comunismo. Mas com isso a vida da população já estava muito melhor e isso dá ao Putin muito poder e apoio popular. E foi assim que o atual líder da Rússia ganhou tanto poder. Vamos voltar agora para os dias de hoje, vamos entender como que está a situação da Rússia hoje, depois de alguns meses aí de guerra contra a Ucrânia. Mas antes de tudo, não esquece de deixar o seu like, tá? De se inscreve no canal aqui, porque tem muito conteúdo legal para você. Não esquece e não deixa de se inscrever aí. Voltando. Bom, a Rússia sempre gostou muito de guerra, tá? Em praticamente todas as guerras que acontecem no mundo, ela vai lá, ela tem o dedinho dela lá no meio. Ela sempre investiu muito no seu poderio militar. Isso, inclusive, explica o porquê dela ser tão relevante mundialmente, mesmo que ela tenha na parte de economia, uma economia similar a um país emergente. E só para você ter uma ideia, a Rússia é hoje o país com o maior arsenal nuclear do mundo. Ela possui hoje 5.997 ogivas nucleares, ficando inclusive à frente dos Estados Unidos, que possui 5.428, e da China, que tem aí mais ou menos 350 ogivas nucleares. Então já dá para entender o porquê que os jornais ficaram tão alarmados com um possível avanço nessa guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O conflito em si se dá por um descontentamento do Putin com relação a um possível avanço da OTAN para dentro do território ucraniano. Putin sempre deixou muito claro que ele não era favorável e que ele não iria aceitar um avanço da OTAN para mais próximo das suas fronteiras, que isso significava um risco à segurança nacional da Rússia e ele não aceitaria isso. O que ocorre é que quando um país faz parte da OTAN, a OTAN avança com as suas defesas, com a sua parte militar para dentro desse país. E a Rússia pontua que isso fazia muito risco, traria muito risco para as suas fronteiras.
A partir daí, a Rússia faz algumas demandas, né, várias demandas para o Ocidente e para a Ucrânia, e isso não é atendido. Então ele resolve invadir a Ucrânia, alegando que ele está defendendo os interesses do povo, que uma parte daquele povo ali quer fazer parte da Rússia e não da OTAN. Porém, a guerra parece que não aconteceu exatamente como a Rússia queria, né? Como a Rússia previa, ou como muitos previam que isso seria uma guerra rápida, né? Devido à disparidade de poderes aí entre Rússia e a Ucrânia. Eu acho que a Rússia subestimou o tanto de ajuda que a Ucrânia receberia. Provavelmente eles pensaram, né, e acharam nisso eles estavam corretos, de que ninguém, nem a OTAN, nem outro país se meteria, compraria essa guerra e entraria em guerra contra a Ucrânia, contra a Rússia, para defender a Ucrânia. Mas ele também subestimou o tanto de ajuda que a Ucrânia receberia. E a Ucrânia continua recebendo apoio e armas, treinamento, pessoas que vêm dos Estados Unidos, França, Alemanha, de outros países, para ajudar nessa guerra. Também aconteceram outros reveses aí, que demoraram, que fizeram essa guerra se prolongar até o ponto que a gente chegou agora no dia 21 de setembro de 2022, quando o Putin declarou que vai chamar 300 mil reservistas para fazer parte dessa guerra. Algo que não acontecia desde a Segunda Guerra Mundial. E só para você entender melhor o que é o reservista, reservista é aquela pessoa que foi, aqui no Brasil a gente tem isso, a pessoa vai, quando completa os seus 18 anos, se alista no exército, mas não participa do exército, não tem treinamento, não tem nada, apenas recebe a carteirinha de reservista, porque se um dia o seu país entrar em guerra, talvez ele seja chamado para participar dessa guerra. E é o que está acontecendo na Rússia agora. A Rússia chamou 300 mil homens para essa guerra, mas são homens como eu, como você, como o tiozinho ali do mercadinho, que não tem treinamento nenhum, que nunca participou de treinamento, nunca pegou uma arma sequer às vezes na mão, e a Rússia está chegando, o exército está chegando, dando uma arma, dando um capacete, e fala, ó, vai com Deus. Bem, o fato é que essa convocação diminuiu muito a popularidade do presidente russo e também aumentou muito a debandada de russos que temem ser convocados para essa guerra. Só para você ter uma ideia, as estradas que seguem para o país vizinho da Geórgia estão com filas de dezenas de quilômetros de carros. Passagens aéreas também com destinos onde não é exigido o visto do cidadão russo também já estão esgotadas. São milhares de russos fugindo do país com medo de ter que ir para a guerra. E outra coisa que incomodou muito também a comunidade internacional foi a menção do Putin para o uso de armas nucleares. Putin disse que, caso haja uma ameaça para a integridade da Rússia, ele lançará mão do uso de todas as armas disponíveis, inclusive o uso de armas nucleares. E para resumir, a economia do país tem sofrido muito com todo esse conflito, tá? Perda de mão de obra e perda de credibilidade do governo são só algumas das consequências. Consequências essas que chegam para a gente na forma de inflação. A Rússia é o segundo maior produtor de petróleo do mundo e com todas essas sanções impostas para a Rússia e o risco também da Rússia em algum momento diminuir a sua produção ou de parar de produzir petróleo, só isso já basta para o preço do petróleo lá para cima. O petróleo é uma das principais commodities que movem dezenas de cadeias produtivas pelo mundo. Outro produto que importamos da Rússia são os fertilizantes. A Rússia também é um dos principais exportadores de fertilizantes do mundo. E se a Rússia não está conseguindo exportar os seus fertilizantes, muitos países não estão conseguindo plantar ou não estão conseguindo manter a mesma qualidade nas suas plantações. Com isso, o preço dos fertilizantes e também dos alimentos também vai subir. Só para mensurar o impacto disso, tá? 85% dos fertilizantes que a gente utiliza é importado. E desses 85%, 20% vem diretamente da China. Então é outra cadeia produtiva diretamente afetada pelo conflito entre a Rússia e a Ucrânia. E se você acha que está ruim para a gente, imagina para a Europa, que além de sofrer com todas as oscilações do petróleo, também sofre uma dependência enorme energética do gás da Rússia. A maioria dos países europeus depende muito do gás russo, tá? Só para você ter uma ideia, 49% do gás que a Alemanha utiliza vem da Rússia e 42% do gás que a Itália utiliza também vem da Rússia. E lá os países não utilizam o gás somente como a gente utiliza aqui no Brasil. Lá eles utilizam o gás também para se proteger do inverno. E o inverno já tem data para chegar, tá? O inverno europeu ele começa no final de dezembro e vai até março. Mas já estão dizendo que agora no final de outubro as temperaturas já começam a cair. O líder russo já disse que não vai liberar gás para a Europa se eles não retirarem as sanções econômicas que foram impostas. Esse tipo de atitude pressiona muito a Europa, porque lá os níveis de inflação já estão elevadíssimos. A energia, com tudo isso, já está com uma inflação de 38%. E apesar da Rússia pressionar muito a Europa e o resto do mundo com toda essa atitude, ela não está vivendo um mar de rosas não. Porque, como eu já disse, lá está tendo protestos diariamente que são contidos pelo governo, os níveis de satisfação com o governo baixaram muito
e a guerra claramente não está indo para a direção que era esperada. E a economia vem sofrendo muito com todo esse conflito, tá? Porque dados de um novo relatório internacional mostram que há problemas muito graves em 4 áreas da economia russa: fuga de capitais, comércio, economia geral e reserva de caixa. A fuga de capitais se refere à saída de empresas como Nike e McDonald's do país. E aqui eu só estou citando duas, porque tem várias empresas que resolveram abandonar os seus investimentos na Rússia, gerando demissões em massa e a saída de pelo menos 600 bilhões de dólares que seriam investidos dentro do país. Na parte de comércio, o Ocidente, com as suas sanções, praticamente pararam as transações com a Rússia, tá? Com exceção, é claro, da energia. Então, além de exportar menos, a Rússia também não consegue importar dezenas de insumos que eram necessários para a sua economia. Estima-se que as importações russas diminuíram em 50%, e esse é mais um fator econômico importante que também atrapalha a Rússia. E também está havendo uma manipulação da moeda do país. O rublo russo está tendo o seu preço arbitrado pelo governo. Pois por não haver ninguém buscando essa moeda no mercado internacional e as transações de câmbio praticamente estarem sendo feitas todas dentro do mercado interno, isso facilita, né, isso possibilita uma mais fácil manipulação dos valores pelo Banco Central russo. Contudo, após esse conflito e após essas sanções, o rublo deve voltar a ser negociado internacionalmente, o que provavelmente vai ocasionar uma queda no preço do rublo e, em consequência, também uma queda bem grande no preço das ações das empresas russas. Já as reservas de caixa da Rússia também estão sofrendo bastante, pois o país tem que administrar uma guerra aí já duradoura e também uma economia que precisa se manter funcionando, mesmo apesar de tantos problemas que a gente já falou aqui. Inclusive, projeções para a Rússia já indicam que ela terá um déficit de menos 2% no PIB para 2022, ou seja, os russos gastaram bem mais do que arrecadaram em 2022. E isso até não seria um problema tão grave se a Rússia conseguisse captar dinheiro através de títulos públicos, mas devido às sanções que foram impostas, isso fica bem difícil para ela. Porém, o tio Putin não é bobo, né? Ele já tinha feito um fundo com reserva para os dias difíceis. Esse fundo tinha 643 bilhões de dólares em fevereiro de 2022. E após ali uns 5 meses de guerra, ele já tinha gasto 75 bilhões. Então, do restante que sobrou, 300 bilhões também estavam alocados aí em bancos ocidentais. E é bem provável que esteja bloqueado aí devido às sanções. Então, somando o bloqueio mais a média de gasto mensal aí, estima-se que a Rússia tenha mais ou menos aí uns 18 meses até que todos esses recursos desapareçam. Então isso poderia ser até um cronômetro para o fim da guerra, né? Mas a gente não pode subestimar a capacidade que a Rússia tem de dar a volta por cima aí, em cima de problemas econômicos. E também a gente não sabe o que esperar da Rússia caso ela se sinta acuada, né? O próprio Putin já disse que pode muito bem utilizar armas nucleares aí. O bom mesmo para o mundo, o bom para a Rússia também, seria que essa guerra acabasse logo, né? Porque no mundo globalizado, onde todo mundo é dependente, todo mundo sofre os reveses aí de cada pronunciamento que o Putin faz. E infelizmente a gente não sabe o que esperar, quais serão os próximos passos aí desse conflito. Então eu te deixo aqui agora com os problemas, tá? E a solução é você que vai me falar. Coloca lá nos comentários o que você acha que vai acontecer nos próximos meses aí, o que você acha que vai acontecer com essa guerra. Será que essa guerra vai acabar? Ou será que a gente vai ter uma escalada aí e as coisas vão piorar e vai ficar bem feio para nós aí também? Deixa seu comentário ali, se inscreve no canal, ativa o sininho porque vai ter mais vídeo legal aí pela frente. A gente fez um vídeo sobre a China, agora vai ser sobre a Rússia, o próximo vai ser a Europa e depois vem Estados Unidos e Brasil por último. A gente vai deixar o Brasil por último, porque aí quando sair esse vídeo a gente já vai ter um novo presidente aí eleito, e aí a gente vai colocar o que a gente espera aí para os próximos 4 anos do mercado, dos negócios, das finanças aí, quais são as notícias que estão bombando, o que a gente acha que vai acontecer para os próximos 4 anos aí, tá bom? Então se inscreve aí para você não perder e não esquece de dar um curtir aí também, tá bom? Valeu!